Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, deixa eu falar para você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Gente, é um livro que está trazendo reflexões para que você possa questionar com estruturas de pensamento, estruturas que fazem com que você, às vezes, fique em situações que não te fazem bem. E por que você permanece em situações que não te fazem bem? A situação não te faz bem e você permanece nela, porque está faltando você resgatar o seu amor próprio. Então o livro quer te despertar justamente isso, para que você quebre com essas situações, resgate o seu amor próprio. E aí você vai perceber que o seu amor próprio vai te salvar. É ele que te tira dessas situações. Você se resgata. Você se reencontra com você mesmo. O livro não é vendido em livrarias apenas e tão somente pelo meu site www.andremassolini.com.br. Justamente porque é vendido apenas pelo meu site, você vai receber ele aí na sua casa, com dedicatória, um autógrafo e, claro, o frete é grátis para todo o Brasil, certo? Teu amor próprio te salvou. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Meu nome é tal, tenho 23 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Há alguns meses eu venho acompanhando o seu canal e ouvindo seus conselhos através dos vídeos. Minha história é a seguinte: até os meus 23 anos eu nunca namorei, pois sempre era ocupado com o pensamento de tenho que estudar, trabalhar e ter a minha base. Sempre fui compromissado com esse tipo de coisa, por vir de uma família militar. No final de 2014, eu conheci uma garota de 21 anos e a gente passou a conversar pelo celular. Um mês depois, marcamos de sair e acabamos ficando. Daí surgiu uma ligação muito forte, pois a gente se apaixonou. Antes da gente começar a namorar, ela inventou uma história de que o ex-namorado dela tinha aparecido e confundido a cabeça dela. E isso me deixou muito triste e a gente quase não se viu mais. Alguns dias depois, ela me contou que era mentira e que fez aquilo por ter medo de eu não ser o cara certo e acabar iludindo ela. Ah, aí quer dizer, inventa historinha, faz joguinhos, né? Nesse mesmo dia, a gente conversou muito e acabei pedindo ela em namoro. O namoro durou 5 meses e eu sempre fui um rapaz educado, nunca traí, menti ou fiz algum tipo de sacanagem com ela. Todos da família dela me amavam e as amigas também. Fazíamos muitas coisas juntos, até tínhamos um relacionamento bonito diante de Deus. A gente ia para a igreja juntos e tudo. Éramos invejados por algumas pessoas por sermos tão lindos juntos e por eu ser um namorado carinhoso. No mês de julho, eu acordei com uma mensagem no WhatsApp e ela meio que queria terminar. No mesmo dia, eu fui até a casa dela e ela me largou no sol do meio-dia, na rua, sentado no meio-fio e não me atendeu. Terminou comigo pelo celular e me chutou. Definitivamente me maltratou e ainda todos da família dela chamaram a atenção da mesma. Esse é um dos motivos que ela insiste dizer que deixou ela com raiva, por dizer que eu envolvia os familiares, etc. Mas eu não envolvi, só liguei para os pais dela e comuniquei o fim do relacionamento e pedi desculpas pelas coisas que eu fiz, e eles disseram que eu sempre fui um rapaz bom e que nunca fiz nada. No outro dia, ela começou a dizer que terminou porque não me amava como eu amava, que ela não conseguiria me amar como eu a amava. A gente tentou voltar, ela pediu para voltar e eu voltei, mas durou um dia, pois no outro dia eu terminei e vi que ela não mudaria mesmo. Hoje ela me bloqueou de todas as redes sociais. Se tem alguma coisa minha, ela dá um jeito de bloquear. Eu até pensei que tinha aparecido alguém na vida dela, mas todos, família e amigos, confirmaram para mim que não apareceu ninguém. Até a própria mãe dela, que conversou com ela em particular. Ficamos uns 3 meses sem contato,
Porém, no dia do aniversário do Mineirão, eu fui no evento e não vi ela e nem a amiga. Mas a amiga viu eu publicando fotos no Instagram e parece que informou para ela. Quando eu cheguei em casa à noite, no meu Facebook, ela tinha me desbloqueado. 5 dias depois, me bloqueou de novo, mas eu nem chamei ela e nem nada. Fingi de bobo. Agora eu tento levar a minha vida, mas o que me deixa triste é que eu fiz de tudo e todos viram. Mas ela me machucou tanto que eu não consigo me relacionar direito com outras garotas. Eu fico pensando nela. Quando eu consigo esquecê-la, eu passo em algum lugar que a gente foi junto e eu lembro dela. E está muito difícil de aguentar isso. Há mais ou menos 1 mês e meio atrás, eu liguei para ela, fui besta, e ela disse que nem a minha amizade ela queria, e disse que não carrega mágoa e nem raiva de mim, mas ela continua fazendo isso comigo. Então eu sinceramente não consigo entender como uma pessoa muda da água para o vinho, da noite para o dia. Ela é bipolar, eu sempre tinha que ficar perguntando para ela se ela estava bem. Tinha dias que ela cismava com algo, que eu traía ela e começava a ficar diferente comigo. Um dia dizia que me amava, no outro dizia que tinha medo de me machucar. Hoje ela me trata como um Zé Ninguém. Eu não sei mais o que fazer. Já pedi forças para Deus e preciso me libertar disso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca que teria me aproximado dela. Olha, meu querido, quando você fala assim, ela me trata como um Zé Ninguém. Você vê que coisa? Gente, a gente ainda quer, a gente alimenta aquele desejo, porque existe alguma coisa em nós ainda, a gente ainda alimenta aquele desejo que a pessoa se importe conosco. Sinto muito, mas a gente precisa, para a gente se libertar, a gente tem que encarar a verdade dos fatos. A pessoa deixou de gostar, portanto, ela não se importa mais. Tá entendendo? Ela não se importa mais como a gente gostaria. De repente, ela pode se importar assim, não é? Claro que tem pessoas que, quando terminam, ela se importa com a outra porque foi uma pessoa que esteve ao lado dela e ela não gostaria de ver a pessoa sofrendo e ela pode até se sentir um pouco culpada no sentido de, nossa, né, é uma pessoa bacana, tal, eu terminei com ele ou eu terminei com ela e eu não gostaria de fazer essa pessoa sofrer, mas eu não gosto mais. Agora, tem gente que realmente termina e não tá nem aí. Não tá nem aí. Tipo, meu, eu terminei, não dá mais, eu não sinto mais nada. Então, meu querido, para. Você não tem que ficar querendo que ela se importe com você. Quanto mais você quiser que ela se importe com você, ou então que ela tenha. Significa que você está esperando algo dela e que você fica projetando isso nela. É difícil porque, no seu caso, foi a primeira namorada. Então você projetou muita coisa sobre ela. Você não tinha nenhum outro tipo de referencial ainda. É assim, a vida vai nos ensinando. É igual quando a gente trabalha num primeiro emprego, não é verdade, gente? Depois a gente vai desenvolvendo mais maturidade, a gente vai tirando aprendizagens, a gente não se deixa levar por tantas conversinhas ou por pessoas que se aproximam de nós, às vezes, sabe, querendo se mostrar tão, mas na verdade depois estão querendo tirar o nosso tapete, puxar nosso tapete. A gente vai criando, não é, mecanismos em que a gente vai se desenvolvendo enquanto pessoa, a gente vai adquirindo maturidade. Eu não sinto mais interesse por outras garotas. É normal também esse processo todo. A gente tem que entender que quando a gente sai de um relacionamento, é natural que no início a gente faça essas comparações e essas projeções. É natural. O grande problema é que então a gente acha que a gente nunca mais vai se interessar por alguém, a gente nunca mais vai sentir o que a gente sentiu, entende? E aí aquele pensamento fica, parece que 24 horas andando. Eu fui um cara bacana, eu fui um cara assim, eu fui um cara assado, eu fui um cara... Ótimo! E você deu o seu melhor. Então, ao invés de você ficar se lamentando por quem você foi, né? Eu fui um cara bacana e ainda assim me deixou, eu tenho que celebrar. Não, eu dei o meu melhor. Então, eu tenho que estar em paz comigo mesmo.
O término aconteceu não por problemas que estão em mim, aconteceu por situações que ocorreram nela. Entende? Então, não vamos inverter o papel. Às vezes a gente então começa a assumir coisas que não são nossas e que nós não temos que assumir. O término ocorreu por coisas que estão nela, por situações que estão nela e não em mim. Se ela é bipolar, se não é, entendeu? Se entrou em dúvida, não é? Hoje gosta, amanhã já não gosta mais, não sabe o que quer. Um dia diz que me ama, no outro dia tem medo de me machucar. Se tem medo de me machucar é porque já tava algumas dúvidas nela. Você tá entendendo? O dia que não é, quando ela falou para você: "Ah, eu tenho medo de te machucar", é porque algumas dúvidas já estavam rondando a cabeça dela. Então, não é que do nada, não é? Ela mudou. Talvez ela só não tenha expressado. De repente deixou escapar esse tipo de coisa. Tenho medo de te machucar. Num dia te ama, no outro dia tenho medo de te machucar. Se eu tenho medo de te machucar é porque alguma coisa tá se passando comigo em relação ao sentimento que eu tenho por você. Não é? Eu tenho dúvidas em relação a ele. Até que chega um ponto que só que nem todo mundo tem estrutura para chegar, conversar, assim como você não tinha estrutura para lidar com o relacionamento porque era o primeiro, então, não é, agora você tende a acreditar que esse é o único relacionamento que poderia te fazer feliz, e à medida em que a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo essa maturidade, essa experiência, a gente vai se refazendo, se reconstruindo, ela também não teve estrutura para terminar com você. Te deixou lá, né, no sol do meio-dia, terminou por mensagem, quer dizer, não tem esse enfrentamento da realidade. Infelizmente, são as características que as pessoas têm, às vezes, diante de um término, por exemplo, a maneira como as pessoas agem. Então, meu querido, agora é bola para frente, é você seguir sua vida entendendo que eu estar nessa situação, me sentindo assim, é normal, porém eu tenho que me ajudar. Não é porque é normal que eu tenho que me acomodar na situação. E outra, ela me diz no Mineirão, aniversário do Mineirão, a amiga dela viu minhas postagens, aí ela me desbloqueou no Face. Para você saber que ela te desbloqueou no Face, é porque você todos os dias fica entrando lá. Então, todos os dias você está querendo entrar no perfil dela. Depois de 5 dias, ela bloqueou de novo. Então, quer dizer, você fica todos os dias fuçando isso aí. Presta atenção. Todos os dias que você fica fuçando nessa situação, você está, na verdade, não deixando a ferida cicatrizar. Quando a ferida está cicatrizando, você vai lá e começa a abrir. Né? Quero saber das amigas, se tem alguém na parada, quero saber da família. Cara, a pessoa me deixou. Então agora eu tenho que deixá-la também. É necessário que a gente deixe também aquela pessoa que nos deixou. E isso requer que a gente tenha ações práticas no nosso dia a dia. Eu canso de ver, às vezes, pessoas falando assim: falar é fácil, quero ver na prática. Cara, se você não tiver ação na prática, não é? A gente precisa da reflexão teórica, mas a gente tem que ter ações práticas, pequeninas ações no dia a dia. Porque as pessoas acham que esquecer alguém é um passe de mágica. Não é. É a junção de várias ações e da postura teórica que a gente começa a assumir. Então, esse negócio de, falar é fácil, quero ver na prática. Cara, se você não começar com ações reais e concretas, como, por exemplo, eu não vou entrar mais no Facebook, eu não quero saber o que ela está fazendo ou não está fazendo, porque isso não me faz bem. Se eu não assumo essa postura, essa ação a partir de um referencial teórico, isso não me faz bem, portanto, eu não me conecto a coisas que não me fazem bem. Esse é o referencial teórico que faz com que eu tenha essa ação prática. Eu não olho. Eu não quero saber se ela tá com alguém, se não tá com alguém, porque ela não quis mais. Então agora eu também preciso não querer, eu preciso desconstruir isso em mim. É a hora que eu entendo que eu tenho que me dar uma chance. É aí que a nossa vida, então, verdadeiramente começa, você entendeu? A caminhar. Aí é aí que a gente vai avançando. Tá bom?
Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.